Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. João 4, do verso 43 até o verso 54. João 4, 43. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Mas vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, diante da tua palavra nós nos prostramos, Senhor, porque sabemos que toda a sabedoria, toda a direção, Senhor, todo o conhecimento provém dela. E nós temos, Senhor, nesse dia, o santo dia do Senhor, que talvez nós nem demos tanto valor como deveríamos dar. Talvez, Senhor, nem pensemos tão bem no que está para acontecer aqui, porque agora os céus se abrem e há, Senhor Deus, um contato direto entre o trono da graça, onde habitam Pai, Filho e Espírito Santo, e o teu povo. Todo o culto é assim, mas especialmente quando a boca do Senhor se abre para pregar o Evangelho para aqueles que não te conhecem e especialmente falar aos teus filhos. Nos ajude, Senhor, a dar valor à tua palavra. Nos ajude, Senhor, a não banalizá-la. É o que nós te pedimos, em Cristo nosso Senhor. Amém. O provérbio que o Senhor Jesus Cristo usa aqui no início do registro de João, porque um profeta não tem honra senão fora de casa, né? Ele não tem honra na sua própria casa. Ele é mais atual do que nós podemos pensar, né? E ele talvez tenha uma versão moderna, que é: santo de casa não obra milagre. Talvez fosse essa a adaptação da nossa época para o provérbio bíblico. Santo de casa não obra milagre é a mesma coisa de que um profeta não tem honra na sua casa. E por que isso acontece, irmãos? Veja, em primeiro lugar, Jesus está se referindo aqui à terra da Judeia, de onde ele veio, de onde ele havia pregado o Evangelho em Jerusalém, porque, e aqui veja, não foi exatamente o lugar onde ele nasceu em Nazaré, mas ele está se referindo à Judeia em primeiro lugar, porque essa era a região onde os judeus criam, onde estava o templo, onde a religião era muito forte. Então ele está dizendo: lá eu não fui crido.
no lugar onde deveriam me receber, não me receberam. Então esse é o sentido aqui da expressão, em primeiro lugar, Judeia. Ele deixou a Judeia e, indo para a Galileia, passou por Samaria. E talvez em Samaria ele teve até um pouco mais de honra. Os samaritanos, que eram mal vistos, como nós já aprendemos, porque eram tidos como judeus de segunda classe, desde a divisão de Israel, lá no Antigo Testamento, quando Samaria foi invadida pelos assírios, pelos babilônicos, e assim ela foi desterrada, foi aculturada, e até a religião sofreu com isso. Desde lá, os samaritanos foram mal vistos, mas eles receberam melhor o Senhor Jesus Cristo. E agora, na Galileia, na região onde ele tinha a particularidade em pregar, e onde, inclusive, o seu ministério vai passar mais tempo sendo exercitado, passou a ser, inclusive, a base para os seus trabalhos. O maior tempo do ministério de Cristo, ele parte da Galileia, é a partir daqui que ele começa a trabalhar. É justamente aqui que ele diz isso. Lá na minha terra eu não recebi a honra devida. E esse provérbio, irmãos, ele é um provérbio muito verdadeiro, como eu acabei de falar. Porque a ideia dele é: nós costumeiramente não damos valor àquilo que nos é comum. Veja, o fato de alguma coisa ser comum não quer dizer que ela seja ruim, ou seja, de menos honra. Deixa eu tentar explicar com um exemplo prático. Feijão com arroz é o que há de mais comum na casa do brasileiro. É o ter o feijão com arroz. O fato de ter feijão com arroz todo dia na tua mesa não quer dizer que feijão com arroz seja ruim. Ele só é comum. Você quer ver como o feijão com arroz é algo preciosíssimo? Pergunte a quem não tem. Quem não tem, comeria feijão com arroz como você talvez pense em comer caviar, camarão, lagosta, porque provavelmente não seja uma iguaria comum à tua mesa. Mas o feijão com arroz, ele está para a comida, assim como a palavra de Deus cotidiana está para a nossa casa. Se você tem muitas oportunidades, irmãos, de ouvir a palavra, de ouvir pregação, e pregação fiel, e de ter acesso à Escritura, acesso a bons livros, acesso à comunhão dos santos, acesso a pastoreio, por favor, preste atenção nessas coisas e não as trate como coisa menor, porque muitas pessoas não têm. Se nós formos pegar um caso extremo, imagine o que seria uma igreja como a nossa na China. Você ter essa oportunidade que você tem aqui, de no domingo pegar a sua família e vir para a igreja. Na Coreia do Norte, em Cuba, nós estamos assistindo aí a desgraça que é um país como aquele, debaixo de um regime totalitário, onde as pessoas não podem exercitar a sua religião, só podem adorar o Estado. E é triste, irmão, saber, porque nós temos em abundância, nós não damos valor. Nós banalizamos a nossa fé. Eu me lembro quando pensamos aqui como conselho em implantar a ceia do Senhor semanal, um dos argumentos que meus colegas pastores diziam é: vocês vão banalizar a ceia. E um argumento que eu escutei numa palestra lá no simpósio Os Puritanos, que para mim foi fantástica, uma palestra maravilhosa que nós ouvimos ali, o pastor foi muito preciso. Ele disse: se é verdade que se banaliza a ceia por ser semanal, então nós deveríamos orar uma vez por mês, ter pregação uma vez por mês, para não banalizar a pregação e a oração. Porque o fato de nós banalizarmos algo não deve estar suportado na quantidade
de vezes que nós temos acesso àquela coisa. Não é isso que banaliza. O que banaliza é o nosso coração. Se eu tenho feijão com arroz todo dia, eu deveria dar graças todo dia, como se amanhã eu não tivesse. Se eu tenho pregação todo dia, acesso à pregação todo dia, eu deveria dar o valor à pregação como se nunca mais eu tivesse. Você quer ver mais um exemplo disso? Você tem o pastoreio diário, o pastoreio que lhe acompanha todo dia, e tem aquilo que se chama de conferência, simpósio, onde vêm aqueles homens de fora, né? O que fala inglês, o que fala com sotaque diferente, o que é doutor. E geralmente nas igrejas, eu não acho que isso aconteça aqui, pelo menos não com tanta frequência. Quando vem um figurão assim, aí tudo que aquela pessoa diz, passam anos e as pessoas não esquecem, porque foi fulano, doutor fulano que falou aqui. E isso tem um peso, que talvez não seja o mesmo peso que a gente dá à pregação cotidiana que os nossos pastores nos trazem. O profeta não pode ter valor só fora de casa. É preciso dar valor àquilo que te é ordinário, não achando que o que é comum é menor, é menos nobre. Só te é comum. O fato de ser comum é para que você agradeça a Deus com todas as tuas forças. Senhor, obrigado por ter isso que o Senhor nos deu. Não me permita desprezar. A tua esposa comum, os teus filhos comuns, o teu marido comum. Não tem nada mais maravilhoso do que um marido comum, do que uma esposa comum e do que filhos comuns reunidos numa casa. Não existe nada mais glorioso do que isso. Então não ceda à tolice de achar que as famílias que você vê no Instagram, com fotos maravilhosas, com aquele sorriso branco, né, que parece que foi pintado, que ali inunda a alegria e a paz. Você nem sabe se isso é verdade. Você nem sabe se aquela alegria que está estampada ali no Instagram, ou no Facebook, ou seja lá onde for, se aquilo de fato é verdadeiro. Muitas vezes é produzido, muitas vezes aquilo ali é uma foto que foi montada, não no sentido de ter sido editada, mas ela foi montada para parecer algo incomum. Porque o dia a dia daquelas pessoas pode ser até mais difícil do que o teu. Não se iluda com as coisas que são aparentemente grandiosas, aparentemente perfeitas. As coisas comuns são maravilhosas, irmãos. O feijão com arroz. O lidar com os problemas comuns da casa. Acabou o gás. Faltou o pão. E comprar o pão, voltar com gás, carregar o gás, pegar o botijão de água, que é um trabalho chato. A gente fica com raiva. Você queria o quê? Você queria água mineral encanada? No dia que eu tiver água mineral encanada, resolver os meus problemas. Gás encanado. Daqui a pouco você não quer nem fazer mais feira, porque feira é um negócio chato, porque é comum. Converse com uma pessoa que não pode fazer feira e veja se ela não dá o maior valor do mundo, se não seria um evento para ela ir para um supermercado. As coisas banais, no sentido de serem ordinárias, não podem ser desmerecidas. A tua rotina, meu irmão, é uma bênção. Olhe, todo dia se acordar cedo, todo dia ter que botar o pé no chão frio, como a gente está passando agora, tomar aquele banho e tomar um café, o mesmo café de sempre, com aquele mesmo biscoito, com aquele mesmo pão, ou com aquela mesma conversa de sempre. Aquilo é uma bênção e você nunca pode deixar de dar valor a isso. Porque basta um dia você perder isso para você ficar louco. Cadê aquela mesma história que eu vivia todo dia?
Basta Deus tirar alguém da tua vida para você sentir falta. Você não vai sentir falta das grandes viagens que vocês fizeram juntos, não. Quando Deus tira alguém que nós amamos, nós sentimos falta de ficar do lado da pessoa calado. As coisas banais são uma grande bênção do Senhor. A igreja comum, o pastor comum, os presbíteros comuns, os teus diáconos comuns, os irmãos que sempre falam a mesma conversa, sempre chegam para falar a mesma coisa, sempre chegam para reclamar da mesma coisa. E isso é uma grande bênção de Deus. É uma maravilha, irmãos, vocês não têm noção de como isso é bom. Faça a comparação com aqueles que toda semana estão numa igreja diferente. Toda semana estão ouvindo uma pregação diferente. Ele não tem nenhum tipo de raiz na fé. Não tem. São nômades da fé. E nós temos uma casa comum, com uma família comum, com pais comuns, com pastores comuns. E aí se revela a bênção de Deus. O Senhor diz: porque o mesmo Jesus testemunhou de um profeta, que um profeta não tem honras na sua própria terra. É uma tristeza, irmãos. E assim, ao mesmo tempo, isso deve nos reanimar, porque não deram honras a Cristo. Pelo nosso lado, se não estão dando honra a você, a honra que você pretende merecer, não seja tão vaidoso assim. Seria uma desgraça, né, para um pai de família, para um pastor, para um presbítero, dizer: não me honram como eu merecia. Como assim? Quem você pensa que você é? Quem você acha que merecia o quê? Que as pessoas o carregassem? Imagine aí, o pastor chega, as pessoas o carregam nos braços. Que honra é essa? Isso é idolatria. Isso não é a honra que porque Cristo, não fizeram isso com Cristo. Não fizeram isso com o Senhor. Ele não teve a honra que lhe era merecida. Agora, é uma tristeza para as pessoas que não honram as suas autoridades e, ao mesmo tempo, é vanglória alguém que pensa merecer honras tais. O texto continua dizendo no verso 45. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Você percebe que a providência de Deus, ela nos leva a considerar fatos que ocorreram há um certo tempo, e Ele usa tais fatos para exercitar a fé posteriormente. Porque os galileus, eles haviam viajado até Jerusalém e participado dos cultos em Jerusalém. E aquilo ficou guardado ali. Eles participaram das reuniões e lá eles viram milagres de Cristo. E aquilo ficou guardado no coração deles. Nunca progrediu. Até o dia que eles souberam que Cristo estava chegando ali. Então o narrador, que é onisciente, né, ele sabe todas as coisas, porque o Espírito está revelando, e também as informações que lhes são dadas ali, ele traz essa informação. Os galileus já conheciam Cristo do tempo que ele estava em Jerusalém, e viram os seus milagres, e se alegraram com os seus milagres. São muito abençoados aqueles que frequentam os cultos com certa assiduidade. Quem frequenta o culto com assiduidade, quem frequenta as reuniões da igreja com assiduidade, os estudos, as pregações, são muitas vezes exercitados na fé. E veem muitas bênçãos do Senhor, milagres de Deus acontecendo. E não somente isso, aquilo que foi ensinado há 2, 3, 4 meses, ou 2, 3, 4 anos, lá na frente vai te servir para a tua própria vida. Porque a tua vida não é desconexa como você pensa. Tudo que está acontecendo é obra da providência do Senhor, para que Ele se utilize imediatamente depois ou muitos anos depois. Os galileus, eles conheciam Cristo por quê?
porque eles já haviam permanecido certo tempo em Jerusalém e lá buscaram ir ao culto. Quando Jesus está na Galileia, agora estabelecido, o texto começa a falar sobre um caso em particular. Essa aqui é a questão maior, geral, da chegada dele na Galileia. Agora aparece um homem na cena e a cena começa a fechar, como se desse um zoom numa história específica. A partir do verso 46, observe. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Ele rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. Aí ele menciona o que aconteceu no capítulo 2, quando Jesus transformou água em vinho, em João capítulo 2, em Caná da Galileia. Então ele está aqui demarcando. Esse povo já tinha visto um outro milagre do Senhor. Que tipo de milagre? Ele transformou água em vinho. Ou seja, ali Jesus mostrou a sua divindade a ponto de apresentar um milagre onde até os elementos físicos são transformados. Ele tem poder para transformar água em vinho. Então aqui ele está retomando a memória do leitor. Ele está voltando para o mesmo lugar para fazer um outro milagre e mostrar um outro aspecto do seu poder. Ele não só transforma água em vinho, ele tira um homem da morte para a vida. Ele está às portas da morte, ele vem para a vida. E é interessante que esse mesmo evangelho, na sequência, vai mostrar Lázaro. Veja, o que tem poder para mudar a água para o vinho, o que tem poder para tirar um jovem à beira da morte, é o mesmo que tem poder para ressuscitar um homem depois de estar 3 dias morto. O poder dele é ilimitado. Esse é o ponto do evangelista. Ele tem poder para todas as coisas. Então aparece um homem que não tem o nome revelado aqui no verso 46, chamado um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ele é um oficial de Herodes, do rei da época. Herodes Antipas, um homem mau, filho de um homem muito mau, Herodes o Grande. E esse homem tinha certo poder. Esse oficial, então assim, não é qualquer um. Quem se chega a Cristo aqui não é qualquer homem, é um oficial do império. Qual é a situação do oficial do império? O seu filho está à beira da morte. Você percebe? Você tem um nazareno, Jesus Cristo, que está sendo desonrado em muitos lugares, que chega até a Galileia, e quando um oficial do império que o perseguia fica sabendo que Jesus está ali, ele viaja cerca de 30 quilômetros para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, porque, independentemente da tua posição social, a doença não escolhe conta bancária. Não escolhe posição social. A doença simplesmente chega. E se alguém tinha dúvidas disso, todo esse processo, dessa epidemia que tem se alastrado pelo mundo, graças a Deus está mais controlado agora, demonstrou que rico e pobre adoecem e morrem. Talvez melhore o tratamento, as condições no hospital, mas rico e pobre ficam doentes. Não tem para onde correr. O oficial tinha o seu filho à beira da morte. Provavelmente usou todos os seus recursos para tentar curá-lo, não conseguiu. Mas ele ouviu falar que Jesus, aquele mesmo que corriam as conversas ali na Galileia, que estava fazendo grandes milagres em Jerusalém, e lá foi rejeitado, quando ele fica sabendo, ele corre até o encontro do Senhor. Ele corre ao encontro do Senhor. Um oficial que se prostra diante de Cristo.
Sabe, irmãos, esse tipo de cena é muito maravilhosa. Quando Deus pega um homem poderoso, um homem que provavelmente era soberbo, mas ele o humilha de uma forma. Porque o homem mais poderoso que existir nessa terra e mais maligno que existir nessa terra, ele provavelmente tem filho. E aí quando tocam nos nossos filhos, irmãos, aí a gente se acaba. Quando um pai está diante da iminente morte do seu filho, não tem orgulho. O poder que ele tinha não servia de nada, a posição que ele tinha não servia de nada. Tudo que ele fez foi deixar o que tinha e correr para a única esperança que era Cristo. E chegando ali, com um filho doente, né, começa a se desenrolar a história. Verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou. Ele suplicou. Essa é a postura de um homem poderoso diante do Deus Todo-Poderoso. Aquilo que ensinam na nossa época, falsa doutrina, que você deve impor as coisas a Deus, isso é uma grande mentira. Deus é livre. Ele só faz o que Ele quer, ninguém pode impô-lo, ninguém pode pressioná-lo. É impossível pressionar Deus. E não existe circunstância que você coloque Deus contra a parede. Não tem parede por trás de Deus. Ele é livre. Então esse homem roga, suplica, que descesse para curar o seu filho que estava à morte. E aqui você começa a perceber a debilidade da fé desse oficial. É verdade que ele tem fé, senão ele não tinha andado 30 quilômetros para buscar cura. Isso é verdade. Não tem como a gente discutir. Mas veja que tipo de fé ele revela. Ele fala para o Senhor, ele percebe que está numa posição de inferioridade, por isso ele pede, ele roga, mas a maneira dele se dirigir é estranha. Ele diz: Senhor, desce até a minha casa. O Senhor é poderoso, o Senhor pode curar o meu filho que está à beira da morte, mas o modo como o Senhor vai curar é presencial. A palavra tão comum da nossa época. Presencial. À distância eu não aceito. Provavelmente não seja uma rebelião dele, mas é realmente uma ignorância. Ele achava que só se Cristo tocasse no seu filho, ou falasse de perto com o seu filho, então o seu filho seria de fato curado. Então aqui é a primeira debilidade. Jesus só pode curar se for presencialmente. Mas não é só isso. Ele disse: e rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Aí no verso 49 ele diz: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Desce logo antes que o meu filho morra. Então o problema não é só que tem que ser presencial, é que tem que ser antes dele morrer. Ele não cria na ressurreição. Ele não cria que Jesus tinha poder para ressuscitar um morto. Lembra-se também das irmãs de Lázaro, quando Jesus chegou lá 4 dias depois, e Jesus disse: onde está Lázaro? A irmã dele disse: Senhor, não adianta mais, já é de 4 dias e cheira mal. Eu queria que você pensasse agora, quantas vezes você foi à semelhança do oficial do rei e da irmã de Lázaro, incrédulo. Não, desse jeito Jesus não pode resolver. Não, ele só vai até aqui. Não, esse tipo, não, aqui não tem como Jesus resolver esse problema. Meu irmão, isto se chama incredulidade. Não existe como você, em primeiro lugar, limitar o modo como Deus vai agir e ainda por cima limitar o poder dele.
Ele é simplesmente todo poderoso. É isto que João está tentando nos mostrar. Não há problema na tua vida que Jesus não possa responder e resolver. Não há oração que você faça que fique ao vento. Todas as orações encontram o coração do Senhor se forem em Cristo e são respondidas porque Ele é poderoso para resolver qualquer problema. Nós é que somos incrédulos. Nós é que dizemos, assim não, dessa forma não. Até aí, o Senhor é livre para curar o teu pecado e para resolver o problema da tua vida. Então, no verso 48, diz: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele ainda foi repreendido, né? Ele demonstrou fé, convicção no poder do Senhor, mas esse detalhe de dizer desce já fez com que o Senhor o repreendesse. Agora veja a construção aqui da descrição de quem era esse homem. Um oficial do rei, do maior império do mundo, que estava numa situação como essa, e Jesus era um pobre nazareno. Imagina a cena, Jesus olha para ele e diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. Os ricos precisam ser repreendidos. Os homens de alta posição precisam ser repreendidos. Por isso, os oficiais da igreja, especialmente o ministro da palavra e dos sacramentos, precisa ser um homem livre. Não pode ser um homem de conchavo. Não pode ser um homem submetido à política, nesse sentido de estar dentro dela, de exercer como agente político no meio do governo, porque ele não vai ter condições de chegar para os poderosos da cidade e apontar o dedo e dizer: você precisa se arrepender. Não tem problema nenhum de um crente ser político e exercer essa vocação. Seria uma bênção se tivéssemos mais crentes verdadeiros na política. Seria uma bênção. Mas pastores não. Se quer ir para a política, deixe o ministério. Porque o pastor precisa ser um homem livre. O pastor também não pode ser refém dos membros da igreja. É por isso que, veja só, por isso que a estrutura da igreja tem uma tesouraria, uma diaconia, onde o pastor vai ser sustentado de acordo com o que o conselho determina e a junta diaconal paga. Não é com fulaninho dando na sua mão. Isso é uma prática terrível. Fulaninho dá na sua mão aqui, ele vai lhe cobrar, meu amigo. É diferente de um presente, uma coisa, vai para o aniversário, precisa a gente exercitar esse tipo de detalhe para não ser mal compreendido. É um presente, isso é diferente. Nós estamos falando aqui de sustento. Alguém chegar e todo mês ir lá e na conta do pastor, no dia que o pastor tocar nos problemas dele, está perdido porque ele é refém. Cristo olhou para o oficial e disse: você só crê se vê sinais e maravilhas. Precisa ser um homem livre, o profeta de Deus. Senão nunca será um profeta de Deus. Quantas vezes na Escritura nós vemos os poderosos sendo confrontados? Isaías chega para o rei e diz: coloca a tua casa em ordem, porque o Senhor vai te levar em 15 dias. Só um homem livre pode fazer isso. Somente. O próprio João Batista chegou para Herodes, o pai de Herodes Antipas, Herodes o Grande, e disse: não te é lícito possuir a mulher da tua irmã. Sabe o que foi que aconteceu? Foi decapitado.
Mas você lembra de João Batista como um homem escravo ou livre? Livre. Os presbíteros da igreja precisam ser homens livres. Não podem viver de conchavo. Porque senão jamais poderão confrontar os poderosos da cidade. E o trabalho profético da igreja é esse: denunciar o erro, apontar o erro. Seja rico, pobre, seja oficial do rei ou não, todos estão sob o escrutínio da palavra de Deus. Talvez eu já tenha contado aqui, mas lendo uma biografia, a biografia do Batista do século XIX, Charles Spurgeon, muito conhecido, ele foi pregar numa determinada congregação, não era dele, não em Londres, no interior lá da Inglaterra, e o pastor, sempre tem uma conversa ali de gabinete, antes de começar o culto, o pastor disse: olha, pastor Spurgeon, eu vou pedir só uma coisa ao senhor. Na nossa igreja tem 3 homens que eles sustentam a congregação. Não fossem eles, a gente não tinha condição de pagar as contas. Eles têm um probleminha, eles se embriagam toda semana, mas eles dão dinheiro como ninguém. E o pastor disse: deixa comigo, fique tranquilo. Ele subiu no púlpito, olhou para esses 3 homens que estavam perto e disse: seus 3 gordos bêbados, se vocês não se converterem, vocês vão para o inferno. Provavelmente eu seria um pouco mais polido, né? Mas o que importa aqui é o caráter da repreensão. Não importa se você sustenta boa parte do dízimo da igreja, é seu. E se você não quer ser repreendido, que o teu dinheiro seja para a tua própria condenação. Não podemos ficar presos a nada. Os pastores são livres e precisam ser assim. E é por isso que os pastores precisam também arregaçar a manga quando é preciso, quando é necessário, para não ser preso a ninguém. Para ninguém bater no peito e dizer: eu sustento você. Você não sustenta nada. Quem me sustenta é o Senhor e o meu trabalho. E o meu trabalho. Se for necessário, o pastor precisa ter uma segunda profissão e trabalhar. Paulo chegou para a igreja de Corinto e disse: eu tenho direito de ser sustentado pela igreja. Agora, ninguém tem o direito de apontar para mim e dizer que eu vivo às custas de vocês. Eu não sou pesado para ninguém. Agora que eu tenho direito, eu tenho direito. Isso vai se tornando dentro da igreja, irmãos, uma prática terrível. Porque os pastores geralmente ganham um pouco, tem alguém que vai lá e dá uma oferta por fora, e você fica naquela, né? Estou melhorando de vida. Não está, você está piorando, você está sendo cada vez mais preso àquela pessoa. Se tem alguém aqui, mais de um, né, vocacionado para o ministério, não entre por esse caminho. Não entre. Trabalhe. O texto continua no verso 50. No verso 49 diz: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra, né? Tem mais um sinal positivo aqui nesse homem. Ele é persistente na oração. Senhor, desce. Aí Jesus repreendeu. Mas o homem é insistente: desce, Senhor. Isso é uma coisa boa, irmãos. Porque mesmo depois de repreendido, mesmo sendo oficial, mesmo sendo um homem de posição, que foi ali humilhado pela repreensão, ele diz: mas a minha necessidade é maior do que a minha soberba. Desce, Senhor. Aí você vê que realmente o pedido dele é sincero. Ele queria realmente que Jesus descesse, porque ele não sabia que existia outra forma de Jesus curar. Aí o Senhor diz, consertando a sua fé equivocada, verso 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Veja o que é que o texto diz em seguida. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Qual era a acusação de Jesus? Vocês só creem se vocês veem os sinais e os milagres. Quando Jesus disse, vai, teu filho vive, aí o texto volta e diz, o homem creu e foi.
Então a fé dele mudou. Porque a fé dele era baseada no que ele via, nos sinais e nos milagres. Agora a fé dele já não é mais baseada no que ele via, era baseada na palavra. Matthew Henry, ele faz justamente essa contraposição aqui. O homem infiel, o homem incrédulo, crerá desde que veja sinais e maravilhas. Porque a fé dele está suportada nos sinais e maravilhas. A fé está para os sinais e maravilhas. Isso para o incrédulo. Mas para o homem crente, a fé dele está para a palavra, para a doutrina. Ele não crê no que ele vê, ele crê no que é pregado. Essa é a fé genuína. E foi justamente esse o trabalho de Cristo aqui. Retirar a fé falsa, que depende de sinais e maravilhas. Veja quantas pessoas não dizem ter perdido a fé quando não ocorreu um milagre que eles tanto esperavam. Quantas pessoas oraram pela cura do seu cônjuge, do seu filho, e porque não receberam a cura, disseram, agora não quero mais nada com Deus. Nunca foram crentes. Se a fé estava baseada nesta obra, que é o sinal e maravilha, que Deus tem poder para fazer, ou não, simplesmente Ele não quer. Então esta fé é uma fé confusa, não é fé salvífica. A fé salvífica é baseada na palavra. Então o texto vai e diz, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E é a fé que ela não para no coração. É a fé que extrapola os sentimentos. Ela age. Ele creu no coração e partiu. Partiu para onde? Para casa. Agora, se você ler o resto do texto inteiro, você não vai ver uma menção da pressa dele. Veja. Verso 51, já ele descia quando os seus servos lá vieram ao encontro, anunciando que seu filho vivia. Os servos, ele começou a descer e os servos o encontraram. Provavelmente era um homem bom, né, para os seus servos que tiveram a disposição de ir lá falar para ele, teu filho está bem. Não é qualquer funcionário que faz isso, não. Eram servos que gostavam do seu patrão. E ele ouviu. Quando ele ouviu, verso 52, então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor, e eles informaram, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Então já era o outro dia. Daqui a informação que alguns comentaristas vão trazer uma conclusão. Ele ouviu a palavra de Cristo dizendo, volta, teu filho vive. Era uma certa distância, mas não era uma distância absurda, entre 26 e 30 quilômetros. Dava para fazer com certa rapidez. Mas quando ele se encontra ainda no caminho com os seus servos, ele disse, foi ontem, já tinha virado o dia, na hora 7ª. A contagem de horas judaica, na contagem de horas judaica, a partir da primeira hora, 6 horas, isso aqui seria 13 horas. É a 7ª hora. 1h da tarde. E já estava do outro dia. Qual é a conclusão que a gente pode chegar aqui? Esse homem creu, mas com uma fé tão verdadeira, tão genuína na palavra do Senhor, que ele nem se apressou para voltar para casa. Meu filho vive, meu filho está bem, não tem pressa. Não tem carreira, como a gente diz aqui no Nordeste, não tem carreira. Não tem vexame. Para que isso? Esse homem ele era ansioso. Agora ele é paciente. O Evangelho, ele traz benefícios para a nossa vida. O primeiro é a salvação, claro, a salvação é o primeiro dos benefícios, mas não é o único. Ele vai mudando o nosso jeito de ser. Não faz sentido um crente ansioso.
A Bíblia nos ensina. Estais ansiosos? Tem um remédio para a ansiedade. Ore. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Então vocês oram, esperam no Senhor. Vocês estão ansiosos por quê? Vocês estão impacientes por quê? Teu filho vive. Você tem vida em Cristo, você tem família, você tem acesso ao Senhor. Para que pressa? Alguns têm mais tendência a isso, né? Ser ansiosos, impacientes. Nós precisamos todo dia, irmãos, trabalhar isso na nossa mente. Não há motivo para a ansiedade se o Senhor governa a minha vida. Não tem por que ser ansioso. Esse homem ouviu a palavra, ele devia estar cansado, demorou um pouco de tempo ali, depois ele começou a voltar para casa tranquilo. Aí ele pede o detalhe, qual foi a hora? Esses detalhes que são importantes para alimentar a nossa fé. Quando acontece um grande milagre, quando Deus dá uma grande cura, nós precisamos saber esses detalhes para não haver dúvidas. Realmente tinha sido a mão do Senhor. Porque ele diz assim: então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela hora, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu. E ele e toda a sua casa. O detalhe que não pode deixar se passar: e toda a sua casa. Uma expressão muito comum em Atos 16. Creu ele e toda a sua casa. Lá em Atos 16, Paulo pregou para aquela mulher de Tiatira, chamada Lídia, e creu ela e toda a sua casa. Em seguida, o carcereiro encontra-se com o Senhor ali quando o Senhor liberta os apóstolos. E aí os apóstolos vão para a casa do carcereiro, pregam para ele, e creu ele e toda a sua casa. O que é que há de semelhante nessas 3 cenas? É o chefe de casa que crê. Eu estou me referindo inclusive a Lídia, porque provavelmente Lídia era viúva. Ela que organizava a casa inteira. É a partir do principal da casa que vem a salvação. Extraordinariamente pode ser de outras formas, mas há um elemento na salvação que é: o pai de família tem responsabilidade na salvação da sua casa. O pai de família. Extraordinariamente, uma mãe, quando ela governa a casa, quando é viúva ou o marido abandonou, mas, via de regra, o pai. E esse pai precisa reconhecer a sua responsabilidade. Nós não podemos, irmãos, impor a nossa fé para os nossos filhos. Não é isso que a palavra está dizendo. Mas o fato dele ter reconhecido Cristo, dele ter tido essa experiência grandiosa com Cristo, fez com que a sua esposa, seus filhos, provavelmente seus servos, todos crescem em Cristo. Os pais deveriam saber disso. Nós precisamos ser grandes exemplos de servos de Deus. Os filhos ficaram sabendo: meu pai foi buscar Cristo, meu pai orou a Cristo, meu pai tem tanto zelo por nós, tem tanto amor pela nossa vida, que a maior demonstração de amor que um pai pode dar é ir buscar em Cristo a salvação. A maior prova de amor de um pai não é se matar de trabalhar e dar todo o conforto ao seu filho. Não, em primeiro lugar, ele precisa não apenas crer, mas ensinar a crer no Senhor Jesus Cristo. É isso que você, como pai, tem a obrigação. Então o texto termina no verso 54 dizendo: foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. O segundo sinal. Os sinais estão se dando.
Ele é poderoso para mudar a água para o vinho. Ele agora é poderoso para trazer um rapaz, um jovem, que estava à morte, agora para a vida. Quem pode duvidar desse Senhor? Nas coisas banais, nos problemas banais, onde o Senhor mostra mais poder. Não precisa ser um câncer para que você possa ser impactado. Não deixe ser necessário isso, irmãos. Está à beira da morte, aí você acordou para a vida. Todo dia, os cuidados do Senhor, nas coisas simples, não falta pão, não falta habitação, não falta igreja, não faltam amigos, não falta família. Tudo isso é a providência de Deus sendo mostrada todo dia, todo dia. Quando amanhã essas coisas acontecerem na sua vida, você levantar e dizer, estou vivo. E olhar para o lado, teu marido está ali, tua esposa está ali, dê graças a Deus. Teus filhos estão lá no quarto ao lado. Não importa se o quarto é grande, pequeno, se é num casebre, numa mansão. Se essas coisas estão acontecendo, dê graças a Deus. Isso são as coisas mais maravilhosas da vida. Quando os problemas baterem a porta da tua casa, não limite o poder de Deus. Senhor, desce para cá, vai para lá, faz assim. Ore e descanse no Senhor. Ele é poderoso para nos salvar. Ele é poderoso. Se você tem alguém que você tem muito desejo que se converta, mas você diz assim, ali é impossível. O que João está dizendo é, não existem impossíveis para Cristo. Creia, descanse no Senhor, dê valor às coisas pequenas da tua vida e você vai ver como grandes coisas o Senhor fará na tua casa. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pela graça que temos todos os domingos, manhã e noite, de estarmos juntos, reunidos nesse lugar, para fazer exatamente as mesmas coisas que fizemos domingo passado, e no anterior, e no anterior, e no anterior. Que o próximo domingo seja assim novamente. Que isso se perpetue, Senhor, até a tua vinda. Não queremos outra vida senão essa, Senhor. Todos os domingos estarmos na tua casa. Toda segunda-feira levantarmos para trabalhar. Todo dia ter os mesmos problemas de casa, Senhor Deus. Na educação dos filhos, na relação com a mulher, os problemas, Senhor Deus, das nossas limitações financeiras. Ó Senhor, obrigado por ter cada um desses problemas, Senhor. Porque neles o Senhor tem se revelado. Teu cuidado, tua bondade, tua misericórdia, nos ensinando paciência, perseverança, esperança. Nos perdoe se fomos incrédulos. Nos perdoe, Senhor Deus, se fomos ingratos. Nos ensine, ó Deus, a ter prazer naquilo que é aparentemente sem graça, porque é rotineiro. Nos ensine a dar valor às nossas autoridades, Senhor. Comuns autoridades, porque procedem de Ti. Em Cristo nós oramos. Amém.